Desde a pergunta 4, começamos a estudar a doutrina de Deus. Vimos quem ele é por meio das perguntas 4, 5 e 6 e que ele estabeleceu um plano eterno para conduzir todas as coisas para a sua glória. E esse foi o comentário da pergunta anterior, a pergunta número 7. Caso você não tenha assistido a esses vídeos anteriores, pause e vá até a descrição deste vídeo que está sendo gravado, assista aos anteriores e depois retome este que você está assistindo agora, para que a sua compreensão ela possa ser aumentada. A partir desta pergunta, nós começaremos a ver como Deus age na história. E a pergunta número 8, então, faz o seguinte questionamento: como Deus executa os seus decretos? Resposta: Deus executa os seus decretos por meio das obras da criação e da providência. Essa pergunta começa com uma afirmação que tem sido problema para algumas pessoas atualmente, porque ela afirma que Deus está ativamente agindo para que o seu decreto seja cumprido. Infelizmente, por conta da influência de pensamentos antibíblicos como o deísmo e o naturalismo, o cristianismo tem perdido seu espaço na esfera pública e Deus, na melhor das hipóteses, tem sido considerado alguém a ser lembrado no momento das nossas práticas devocionais e religiosas, sem ter nenhuma relação com a maneira como a gente vive e nem muito menos com o desenvolvimento da história. O deísmo, por exemplo, é uma corrente filosófica que surgiu no século XVII. Ela surgiu para equacionar algumas questões filosóficas e religiosas que estavam em evidência. A solução proposta pelos deístas para a resolução desses questionamentos foi a substituição gradual da revelação bíblica pela razão como a fonte da verdade, negando a possibilidade de que o conhecimento de Deus possa ser adquirido por meio da revelação especial na Escritura, mudando o eixo do conhecimento da suficiência da palavra para a suficiência da razão. E é por essa razão que a doutrina da Trindade, por exemplo, ela tem sido negada, porque ela não pode ser plenamente compreendida pela razão apenas. Ela precisa ser compreendida por meio da revelação que o Senhor faz. Nessa perspectiva deísta, Deus foi considerado apenas um motor primordial, ou a causa primeira, mas sem nenhuma relação com aquilo que ele criou. Eles usam a figura de um relojoeiro, aqueles relógios de corda que eram usados antigamente para descrever a Deus. Ele, na melhor das hipóteses, de acordo com essa teoria, é um relojoeiro que criou um grande relógio mecânico que deu corda nesse relógio para que ele funcione por meio do que é chamado lei natural, sem que de nenhuma forma Deus intervenha mais naquilo que ele criou. A consequência desse pensamento foi o naturalismo, uma corrente filosófica que ousadamente descartou a possibilidade da existência de Deus. Lamartine, um filósofo francês do século XVII, ele que é considerado o marco de transição do deísmo para o naturalismo, porque ele era um deísta teórico, mas um naturalista prático, ele destacou que ele nem questionava se Deus existe ou não, porque na cabeça dele isso era uma verdade de pouco valor prático. Em outras palavras, se Deus existe, para ele não faz diferença alguma, porque por meio da razão autônoma ele conseguia compreender o funcionamento do cosmos natural, simplesmente observando as causas e efeitos que existem na natureza. Essas afirmações apenas refletem o argumento de Paulo de que o homem, ao pecar, distanciou-se de Deus e passou a agir como louco. Olha o que Paulo diz escrevendo aos Romanos no capítulo 1, no verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Paulo diz isso em Romanos, no capítulo 1, verso 1 e verso 22. Porque, apesar da existência dessas correntes filosóficas, a palavra de Deus descreve que, em primeiro lugar, Deus é o Criador de todas as coisas que existem.
E nós veremos isso na pergunta número 9 e na pergunta número 10. E também ele é o sustentador de todas as coisas, conforme nós veremos nas questões a seguir. É por ser aquele que opera todas as coisas segundo a sua vontade, que nenhum aspecto do seu decreto poderá ser impedido, porque não há ninguém que possa impedir o que ele quer fazer. A obra da criação se refere ao ato de Deus em criar tudo o que existe para que tudo funcionasse exatamente como ele decretou e para a sua própria glória. Isso está em Gênesis, no capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 2, verso 3, e também no livro de Apocalipse, no capítulo 4, no verso 11. De acordo com a Escritura, todas as coisas foram criadas em apenas 6 dias. Isso está claro se você ler o relato de Gênesis da criação, sendo a criação, portanto, uma obra concluída. Gênesis capítulo 2, do 1 ao 3, deixa isso claro. Apesar de o relato da criação ser simples, Gênesis destaca que todas as coisas tiveram sua origem no plano eterno de Deus, pois ele trouxe à existência o que não existia antes dele falar e agir. Desta forma, o cosmos, incluindo o tempo, o espaço e todos os outros aspectos que o formam, é colocado ante o leitor de uma forma profunda e exaustiva, diz Gerhard van Groningen. Mas um outro comentarista complementa, mostrando os aspectos práticos disso ao dizer: o que acontece quando você derruba alguma coisa? Ela cai, sempre. O que acontece quando a água está em temperaturas congelantes? Ela se transforma em gelo, sempre. As estrelas sempre percorrem o mesmo caminho no céu, ano após ano. O verão segue a primavera, e a primavera segue o inverno todos os anos. Todo dia o sol nasce e o sol se põe. Todas as coisas fazem o que fazem porque Deus decretou que elas o fizessem. As coisas extraordinárias, rotineiras da natureza, que são tão familiares para nós, são a realização dos decretos de Deus. O que chamamos de leis da natureza são, na verdade, os decretos de Deus. Por influência do deísmo e posteriormente do naturalismo, as chamadas leis naturais, estudadas pelas chamadas ciências naturais, passarão a ser usadas como um argumento contra a existência do Senhor. Porém, a Escritura enfatiza que elas só existem, que essas leis só existem porque há um Criador que as estabeleceu. No livro dos Salmos, nós temos a descrição do processo de derretimento da neve, como algo que foi estabelecido pelo Senhor. Olha o que o salmista nos diz, no Salmo número 147, no verso número 15. Ele envia as ordens à terra. Sua palavra corre velozmente, faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Faz cair o seu gelo como se fossem migalhas. Quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e o gelo se derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Essa descrição do salmista apresenta o Senhor como aquele que rege as leis naturais, sendo importante destacar que o criacionismo não é obscurantista, como querem nos acusar. Na verdade, a filosofia e a ciência só são possíveis porque há um Criador que estabeleceu em sua criação um curso que pode ser observado por conta do seu padrão. Desta forma, quando estudamos ciências, nós estudamos os decretos de Deus na criação. A Escritura revela o Senhor como aquele que mantém o funcionamento de todas as coisas, segundo o seu santo decreto, e não apenas como o Criador de tudo que existe. Essa é a obra da providência, de apoio e controle constante do universo e de tudo que nele há. Desta forma, a providência descreve a ação de Deus no controle absoluto de todos os detalhes da vida e da história, para que tudo aconteça exatamente como ele planejou que acontecesse. A vida de José é um exemplo claro de como o Senhor conduz soberanamente o mundo e a história. Quando jovem, ele foi invejado por seus irmãos. Isso está registrado em Gênesis 37, verso 11. E vendido por eles aos ismaelitas. Isso está no verso 28.
Estes homens, por sua vez, o venderam a Potifar, que era um oficial de Faraó. Isso está registrado no verso 36. Por ele ser um homem íntegro e temente a Deus, apesar das circunstâncias de sua vida, ele se recusou a deitar-se com a esposa de seu senhor, para que ele não pecasse contra Deus. Gênesis capítulo 39, verso 9, deixa isso claro. E por conta de um falso testemunho que essa mulher apresenta quando ele se recusa a deitar-se com ela, ele é preso. E ali no meio do cárcere, ainda assim, o Senhor lhe é benevolente. O versículo 21 e 23 deixa isso claro. Mais de 2 anos depois de encarcerado, José, provando da bondade do Senhor diante daquele momento no cárcere, ele interpreta um sonho do faraó e por conta da sabedoria que o Senhor lhe havia dado, ele é feito governador do Egito. 16 anos aproximadamente se passam entre ele ter sido vendido por seus irmãos e então as promessas que os fazia o invejar se cumpriram. Gênesis 37, verso 7 e verso 9 diz que José sonhava que seus irmãos se curvariam a ele. E naquele momento, quando José era governador do Egito, a fome era grande no Egito. E os seus familiares, já famintos, foram comprar comidas. E quando prestaram reverência ao governador, sem saber, se curvaram a José, cumprindo o que o Senhor havia dito. Naquele momento, José poderia se vingar dos seus irmãos que temeram que tal coisa acontecesse. Mas José sabia que a providência do Senhor é que estava conduzindo a sua vida. Apesar de ter sofrido muito, apesar de ter sido vendido, de estar distante da sua família, de ter sido preso por não ser infiel ao Senhor, ele nunca pecou contra Deus, mas ao contrário, ele se sujeitou à vontade do Senhor. E um dos textos mais lindos da Escritura está registrado no momento em que o pai de José falece e os seus irmãos agora estão temerosos de ele se vingar deles. E então José diz assim: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim José os consolou e falou-lhes ao seu coração. José entendeu que a sua vida era apenas uma parte no plano eterno do Senhor. E ainda que em meio a muito sofrimento, ele foi fiel ao Senhor até o fim de sua vida. Um outro exemplo que temos de como a providência do Senhor conduz a história pode ser observado na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por conta do pecado no homem, foi necessário que ele se humilhasse, que ele nascesse de uma virgem e se sujeitasse à lei, como Paulo diz aos Gálatas no capítulo 4, no verso número 4. Assim, durante toda a sua vida, sujeitando-se à lei, ele não quebrou nenhum dos mandamentos do Senhor e não cometeu nenhum único pecado, como Hebreus no capítulo 4, verso 15 ao 16 nos diz. Foi benevolente e misericordioso com muitos até que lhe perseguiam. Mas, apesar disso, o fim da vida do nosso Salvador foi trágico. Ele foi covardemente enganado, traído, ele foi preso, ele foi julgado de forma ilegal, com julgamentos à noite, julgamento diante das autoridades judaicas que forjaram uma prova contra ele. Também diante das autoridades civis que reconheciam que não havia nele nenhum crime. Ainda assim, foi tratado e morto como um malfeitor, como Lucas nos lembra no Evangelho, no capítulo 23, do verso 39 ao verso 43. Mas essa história poderia acabar de forma trágica, mas este não é o fim dela. É por isso que em nossas igrejas você não vê um Cristo crucificado, porque a história não termina com ele morto e vencido na cruz. E é por isso que todas as representações visuais que são feitas dele quebram o mandamento, porque todas elas transmitem a ideia de um Cristo que foi vencido. Mas, na verdade, a história do nosso Salvador não termina de forma vexatória, não termina com ele humilhado. Pilatos, quando estava o julgando, disse para ele que ele poderia ser inocentado das acusações que contra ele repousavam.
mas ele respondeu que a autoridade que Pilatos tinha só havia porque ela havia sido outorgada e dada por uma autoridade maior, que era o próprio Senhor. João capítulo 18, verso 11 diz isso claramente. E é por essa razão que Pedro, quando estava pregando, enfatizou a convicção de que, apesar dos reis da terra se levantarem contra o Senhor, tudo o que eles fizeram foi o cumprimento perfeito do plano eterno do Senhor. Como ele diz em Atos, no capítulo 4, no verso 28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Estes versículos nos mostram como a narrativa, que poderia ser a mais triste e mais trágica da história, foi o mais assombroso de todos os tempos, pois a sangrenta e cruenta morte de nosso Salvador trouxe a salvação a todos aqueles que creem em sua obra, transformando, mais uma vez, aquilo que havia sido pretificado em José como o mal em bem para o cuidado do seu povo. A implicação direta de reconhecer que o Senhor está executando o seu decreto na história é que devemos compreender que não temos o controle de nossas vidas e que, portanto, devemos confiar no cuidado soberano de nosso pastor, o nosso bom Deus, que Davi descreve como o nosso pastor, no Salmo 23. Por mais que atualmente a história seja majoritariamente ensinada por meio de processos de dialética história, o cristão deve reconhecer que tudo, inclusive os momentos maus das nossas vidas, estão no controle absoluto e soberano do nosso Deus. De forma que, se quando estudamos ciências, nós estudamos o decreto de Deus, quando nós estudamos história, nós estudamos o decreto de Deus na providência. Portanto, cremos que Deus executa os seus decretos e que o mundo não é uma obra do acaso. O mundo não é resultado de uma explosão sem significado, mas ela é a obra de um Deus Criador que estabeleceu leis para serem seguidas, tanto pelo mundo quanto por nós na nossa jornada. Apesar da obra do Senhor, da criação, ter sido concluída, como diz Gênesis capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, ele continua a trabalhar na condução do mundo, como João capítulo 5, verso 17 nos diz, fazendo com que todos os acontecimentos sejam exatamente como ele havia planejado, já que nenhum único episódio da nossa vida é fruto do acaso ou um golpe da sorte. Por isso, quando estudamos as ciências exatas, podemos conhecer as leis que o Senhor estabeleceu em sua criação. E quando estudamos as ciências sociais, podemos conhecer a maneira como ele tem operado no mundo. Que ao estudar, que ao procurar conhecer, que ao fazer ciência, você o faça para conhecer a Deus e para o tornar conhecido. Que o Senhor te abençoe.